E já que falamos de poda e mostramos então a importância da poda de formação, ou seja, eu estou levantando, ampliando, levantando a parte basal da frutífera e começando a melhorar meu esquema de produção aqui, para ter um manejo, para melhorar a construção, para melhorar a condução da planta, melhorar a estrutura da planta. Isso aqui então, geralmente a gente tem que ter outros cuidados. Foi feito, como nós falamos, já higienizamos a nossa tesoura, então o procedimento técnico é higienizar sempre a tesoura de poda. E após higienizar a tesoura de poda, o que devemos fazer? Vamos tentar melhorar aqui e tentar aumentar a produção. Afinal, nós reduzimos o porte da planta e também abrimos pequenas feridas nela. Nesse caso, para não deixar exposto, afinal, a exposição desse material, desses cortes que foram feitos na parte basal, em partes mais grossas do caule, na questão das folhas que podem ser feitas aqui, isso aqui pode também, principalmente, provocar doenças. Algumas doenças, brocas e outras pragas que podem estar ocorrendo, aproveitando essa parte já, entrando na planta e levando a planta à morte. Nesse caso, então, nós vamos recomendar, e sempre que for fazer a poda das frutíferas, tentar utilizar o que nós chamamos de pasta bordaleza. A pasta bordaleza, ela tem como princípio o mesmo caso da calda bordaleza, onde é utilizado o sulfato de cobre. Sulfato de cobre é esse pozinho azul, você encontra ele aí em alguns comércios, em Caetité tem, aqui em Caculé a gente sofre um pouquinho para achar esse produto, mas em Vitória da Conquista, em algumas casas agropecuárias, tem a tendência de ter esse material, que é o sulfato de cobre, e cal virgem ou cal hidratada, que é utilizada aí para fazer pinturas ou até mesmo na correção de solo, e também é utilizada aí como utilização de solo, pintura de parede. Então essa cal, tanto pode ser a cal virgem, como também pode ser a cal hidratada. Vocês acham aí facilmente nas lojas de material de construção. Observemos aqui então que é feito da seguinte forma. Vou estar colocando aqui tem aproximadamente 200 ml de água, 200 ml de água. Eu vou estar utilizando e fazendo essa pasta bordaleza com o sulfato de cobre, coloco essa na água para dissolver. Tinha aqui, gente, eu tinha pesado, tinha aproximadamente aí uns 50 gramas de sulfato de cobre. Então é uma mistura que a gente faz, vamos estar falando isso aí um pouquinho mais específico na questão de produção. E cal, a mesma quantidade de cal, 50 também. Como a cal é mais leve, vai dar geralmente um copo desse americano. Percebemos então que foi meio copo de cal da bordaleza, para essa quantidade aqui, com a cal agora. Vamos estar fazendo, homogeneizando esse material. Sabemos então que os dois geralmente são um pouquinho assim, demora um pouquinho a parte de homogeneização na questão de utilização da mistura. Só que vou perceber que ele fica meio pastoso mesmo, vocês podem perceber que a consistência, então geralmente cala um pouquinho ao fundo, mas fica essa substância meio pastosa mesmo. Então aqui nós estamos utilizando água, 200, 300 ml de água aproximadamente, 100 gramas, ou como nós colocamos aqui, 200 ml de cal e em torno de 50 ml de sulfato de cobre. Então vai ficar nessa coloração aqui. Perceba que fica uma parte pastosa mesmo. Essa parte pastosa, o sulfato de cobre e a cal, elas têm uma característica específica, que é justamente o quê? É um material antifúngico. Então vamos estar fazendo aqui esse material. Esse material aqui é um material específico, ó, o sulfato de cobre com a cal da bordaleza vai ter essa aparência mesmo aqui, tipo uma pasta, por isso que é a pasta bordaleza. Esse é um material antifúngico. Esse material antifúngico ele vai justamente aumentar a proteção. Esse é um material que vai aproveitar e melhorar a proteção da planta, evitando justamente a contaminação e a entrada de bichos, fungos e doenças nessas áreas. Estamos utilizando aqui esse material, que é um material mais barato, tem algumas funções e alguns outros produtores, e tem mesmo alguns aí já utilizam tinta látex. A recomendação que a gente faz é utilizar um material antifúngico. Esse material, por exemplo, é um material antifúngico. Então vamos estar utilizando aqui o pincel, né, pincel comum, e vamos estar vindo nas aberturas feitas, ó,
com a tesoura. Pode-se fazer em toda a planta. Se for a cauda bordaleza, se você tiver feito a cauda bordaleza para utilizar no pulverizador, sim, pode ser feita em toda a planta. Só que a pasta bordaleza ela é um pouquinho melhor. Ela tem essa coloração escura, ela fixa mais. Então vai fixar mais. Eu posso pintar todo o caule? Não recomendamos. Não recomendamos não. Por que não, Eduardo? Porque muitas das vezes a gente deixa uma pintura, a não ser que seja assim, esteja provocando doença, aí sim aumentaria e pintaria toda essa área. Mas é um procedimento simples, ó. Basta ir vir colocando onde teve esses cortes maiores. Como também cortamos por cima, fazer essas proteções também na parte superior. Aonde há o corte, você vem repassando esse material. Mais uma conferida. Repassar alguns lugares que eu ainda não passei. Aqui. E aqui, então, finalizamos uma poda de formação. Então, nós já falamos lá da poda e qual a necessidade da poda. Observamos aqui, então, justamente isso. Aqui estamos no quintal, muitas cítricas ao redor. O procedimento de poda de formação é tentar levantar o máximo possível a questão das plantas e também melhorar o manejo em si. Então aqui a gente está com o limão Tahiti e você está percebendo justamente o tamanho dela. Então ele foi podado e manejado justamente pensando nisso. Manter a estrutura para facilitar justamente a colheita. Então a gente pode ter árvores em grande tamanho, sim. Mas o ideal é termos árvore num tamanho, termos plantas num tamanho aqui, como nós falamos, 1,5 m, 2 metros, tem acesso principalmente ao centro. E se analisarmos como foi feito algumas podas de condução e de formação, tiramos um pouquinho, como nós falamos, estamos na Escola Familiar Agrícola, pensando justamente nesse manuseio da área, aproveitando melhor o espaço. Já foram feitas as podas e, se percebermos, ela hoje já está toda brotando. Então a poda, o corte, o ato de fazer isso aqui melhora a estrutura da planta. Eu acelero o processo de frutificação. Perceba então que além de fazer a formação de baixo, eu também abro ela em cima para ter acesso ao sol. Tudo isso então melhora o desenvolvimento da cultura. Então aqui estamos vendo um limão Tahiti, já foram feitas podas. Tudo isso aqui vai facilitar o desenvolvimento da planta e facilitar também o manuseio, tanto para colher, como também para ter controle, fazer fiscalizações, vistorias. Tudo isso é analisado e melhorado de acordo com essa poda de formação, melhorando a estrutura da planta em si. É uma planta que já tem aqui seus 12, 15 anos, daí para mais. Observemos então que é uma planta que já tem o caule dele bem lignificado. A estrutura, o manejo de poda foi colocado desde o início. Então a gente vê sinais de podas feito com o passar do tempo, levantando sua copa, mas a gente percebe que a gente não vai ter uma planta enorme, 4, 5, 6 metros, né? Como tem algumas por aí, como nós já conhecemos algumas. Então é tentar bloquear, a gente trava o crescimento, facilitar a colheita, o acesso, né? Analisar, melhorar a estrutura da planta, ter acesso a essa base para fazer as irrigações, ter acesso a essa base para fazer a adubação. Então tudo isso aqui é feito e condicionado à estrutura da poda. A poda então ela pode ser uma poda de formação, aqui uma poda de manutenção e após colheita posso fazer uma poda de limpeza, vindo aqui retirando galhos secos. Posso muito bem vir aqui e retirar galhos secos. Para facilitar isso aqui, como nós já falamos, por isso é bom ter sempre tesouras em mãos. Galinho seco, venho, corto. Retiro. Outro galho, tá saindo. Outro fator muito importante que alguns agricultores não fazem, e principalmente agricultores não fazem, é fazer essa poda de limpeza aqui. E quando a planta é enxertada, muitas das vezes vai acontecer de sair
nós chamamos brotos ladrões. Quando uma planta é enxertada, começa a sair brotos, e muitos brotos, nessa parte da madeira, na parte mais grossa, no caule da planta, e esses brotos, é bonitinho, não devem ser deixados. Eles devem ser sempre podados, que a gente chama de poda de limpeza. Limpando galhos secos, ó, os galhos secos, que está aqui por baixo, evitando justamente essa contaminação, que vai facilitar o desenvolvimento e a melhoria da planta em si. Retiramos os galhos aqui por baixo, então, para facilitar isso, ó. Por que isso? Eu estou melhorando a estrutura da planta, reduzindo, condicionando toda a utilização de nutrientes, a melhor utilização de nutrientes. Ao invés de ter galhos e brotos saindo aqui, eu faço aqui, eu corto, melhoro minha estrutura e amplio minha área de produção. Melhoro toda a minha estrutura e melhoro o desenvolvimento da planta. Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.